Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Sementes Pão Diário Kids. Nós estamos aqui novamente para conversar com você que se interessa pelo tema da educação cristã de crianças. Tem uma chama aí acesa no seu coração para levar os princípios da palavra de Deus às crianças por meio da educação. Você pode ser um professor, pode ser pai, pode ser um ministro na sua igreja de crianças, pode trabalhar com arte, numa ONG, em algum projeto social. Nós queremos conversar com você e hoje vamos falar sobre muitos temas bem relevantes. Você já ouviu falar da Universidade das Nações? Não? Já ouviu falar sobre a Escola de Fundamentos? Gente, gruda aqui que você precisa conhecer esse projeto da Jocum. A Escola de Fundamentos, ela tem o propósito de formar pais, professores, ministros, pessoas que trabalham com educação formal ou não formal. E ela tem um papel extremamente relevante na educação cristã de crianças. Nós também vamos falar aqui sobre educação transcultural de crianças, porque a nossa entrevistada tem uma experiência tão rica nessa área. Ela já realizou trabalhos com crianças em escolas no Moçambique, já realizou treinamentos na Jordânia, já realizou treinamentos na Índia, na Angola. Ela tem muita informação bacana para passar com a gente. Vamos começar logo? Eu tô aqui com ela, a Roberta Ferreira, gente. Ela é pedagoga, ela é diretora do treinamento Fundamentos em Educação na Universidade das Nações, na Jocum. Ela serve na base de jovens com uma missão em Almirante Tamandaré. Ela trabalha, gente, na área da educação, olha, há 30 anos, tanto em escola formal quanto no ensino não formal e em ministério infantil. É missionária da Jocum, já faz 14 anos, trabalha 8 anos como missionária no norte de Moçambique, trabalhou 8 anos em Moçambique, e no discipulado das crianças e no discipulado e no treinamento de professores lá em Moçambique. Tem muita experiência bacana para compartilhar com a gente, além de já ter realizado treinamento nesses países que eu comentei com vocês. Olha, Angola, Índia, Jordânia, em várias regiões do Brasil também. Vamos conversar com ela, vamos pegar todas essas experiências aqui, que vai ser um bate-papo muito gostoso. Pega aí, ó, o teu cafezinho, o teu chazinho, que a gente vai iniciar o nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Oi, Camila, boa tarde. Eu que agradeço, é uma grande alegria estar aqui com vocês, vendo assim um trabalho maravilhoso que vocês realizam também no discipulado das crianças, né? Ai, e é uma legal. Alegria. Ai, muito obrigada pelo convite. Que gostoso, gente. A Roberta também participou com a gente aqui do treinamento do Sementes Pão Diário Kids o ano passado, né, Roberta? E aí, como a gente cria laços nesses treinamentos, hein, gente? Fiquem atentos no próximo treinamento nosso do Sementes, que vai acontecer ainda esse ano de 2025. Não sei em que ano você tá me vendo aí, mas fique atento aos nossos treinamentos lá nas mídias sociais do Pão Diário Kids, porque a gente cria muitos laços, né? Muito legal. Muitas conexões. Muito bacana. Roberta, como que começou tanto o teu chamado para trabalhar com educação, né, como chamado, e depois, fala um pouquinho pra gente como começou essa tua relação com a Jocum até você se tornar diretora dessa escola de fundamentos, que a gente vai entrar bem a fundo sobre o que é essa escola aí. Sim. Fala pra gente, como começou esse teu chamado? Então, eu sempre gostei, eu me formei em magistério, eu não era cristã, né? Mas eu sempre quis ser professora. Olha, desde criança, aquelas histórias que todas as professoras contam, que brincava com as bonecas. Eu tive tudo isso. Desde a infância. Desde a infância. Eu acredito que Deus me criou para ser uma educadora. Uau, eu tenho convicção disso, né? E aí, quando eu tinha 18, 19 anos, eu comecei a trabalhar como professora e eu fui trabalhar numa escola onde a dona da escola era cristã. E eu tinha todos aqueles pensamentos humanistas sobre os crentes, sobre Sim, já veio da tua formação, né? Exatamente. Quando a gente faz uma formação em pedagogia, magistério, já vem, né, cheia desses... E a minha própria história, assim, né? Mas aí eu via que ela... Não era uma escola cristã, mas ela contava muitas histórias bíblicas para as crianças. E aí eu achava super estranho. Eu falava, meu Deus, ela tá fazendo lavagem cerebral com as crianças. Eu falava isso. Que
que eu tô fazendo aqui? Né? Daqui a pouco eu vou ser igualzinha. Mas eu amava estar com as crianças, eu amava trabalhar ali e tal. E aí eu fui vendo com o tempo, eu acho que ela nem sabe disso, porque depois você perde contato com as pessoas, né? Uma vez por mês ia uma pastora da igreja metodista para contar a história para as crianças. Olha só. E eu me lembro muito bem de eu ouvindo a história de Jonas e eu prestando mais atenção que as crianças. Uau. Sabe? Então eu não tinha entendimento. Depois de uns anos eu me converti. E aí eu comecei a trabalhar na igreja também, mas eu não entendia esse chamado. Eu via como coisas separadas. Eu tinha uma profissão, que eu era professora. Na igreja eu realizava o trabalho de Deus. Mas você se converteu por meio do trabalho nessa escola? Ou não? Foi uma sementinha só. Começou a me despertar o amor pela Bíblia. Tá. Porque eu falava assim, primeiro eu criticava, né? Falava, ela tá fazendo lavagem cerebral com as crianças. E depois eu me via aquela sede pela palavra, porque eu prestava mais atenção que as crianças na história. E eu aguardava a pastora todo mês. Olha ia só. Ali, né? Aí aconteceram várias situações na minha vida, eu fiquei com muita ansiedade, problemas familiares, e nisso um pastor veio na minha casa e eu me converti. Olha. E foi muito intenso, foi muito verdadeiro, assim, né? Como eu fiquei órfã muito cedo, eu conhecer Deus como pai foi o que mudou a minha história. Uau! Né? Quantos anos? Eu tinha... Que eu fiquei órfã foi com 15 anos da minha mãe e quase 17 do meu pai. Nossa, bem nova mesmo. Então eu tinha... E aí a vida muda muito, né? Tudo aquilo. E eu tinha uma revolta com Deus, assim, né? Eu falava, não, eu pensava, Deus não existe. Por que algumas adolescentes, no meu caso, né? Tem famílias, esses pensamentos que não tem sentido, né? Quando a gente fica adulto e entende. Mas eu tinha todos esses questionamentos. Então, eu não tinha dificuldade, hoje mesmo eu estava falando na escola, de acreditar no Jesus histórico. Porque eu estudei, eu sabia que ele existia. Mas na Trindade, em tudo aquilo. Então, o primeiro lugar que me cativou sobre Deus, sobre a Bíblia, foi nessa escola. Você vê como Deus faz uns desenhos que às vezes a gente não entende. Porque Ele me criou para ser uma professora. Eu fui para dentro de um lugar onde existia pessoas cristãs que não me evangelizavam, que não ficavam falando de Jesus assim para mim. Mas eu ouvindo a própria palavra, o meu coração foi quebrando em relação a isso. Mas mesmo assim eu era muito resistente. Aí passaram alguns anos... E eu ainda trabalhava nesse mesmo lugar. E aí eu tive realmente um encontro com o Senhor. Foi muito maravilhoso. Com a paternidade, sabe? de Deus. Fui aprendendo. Foram muitos anos, assim, de aprendizado, né? Mas então, no começo, você, né, se converteu, mas você ainda não tinha sentido esse chamado. Não, o teu trabalho era educação e a tua vida cristã era outra coisa. Eu não entendi. A minha visão era dicotômica, né? Eu sirvo a Deus na igreja. E com o meu trabalho, eu gostava muito, embora tinha muitos desafios também, eu gostava, mas eu não entendia que era uma coisa só. Eu fui entender, na verdade, só quando eu fui fazer faculdade. Olha só. Né? Que no meu primeiro ano na faculdade... Pedagogia? Pedagogia. Você tinha um magistério? Já trabalhava aí muitos anos, aí eu era, né... já servia Jesus, e todo domingo eu dava aula para as crianças na igreja, aquela coisa toda, fui conhecendo mais a Bíblia, mas ainda não entendi essas coisas. Mas no meu primeiro ano de faculdade, a gente tinha um grupo de cristãos na faculdade, que a gente se juntava para evangelizar as pessoas na faculdade, para orar, Universidade de Mogi das Cruzes, que é a minha cidade. Ah, tua cidade. Isso. E aí, nesse ano, no final do ano, teve um congresso na Argentina de universitários cristãos. Olha só. E eu fui nesse congresso só pensando assim, que era aquelas coisas que eu estava acostumada, um congresso pequeno, de jovens, aquela coisa toda. Quando eu cheguei nesse congresso, era gente do mundo inteiro que tinha lá.
uma igreja muito grande, e eles começaram a falar sobre a influência da sociedade, como os cristãos precisam se formar para servir a sociedade, para influenciar a sociedade. Por meio das suas profissões. Exato. Naquele momento, a minha visão se abriu para isso e eu comecei a entender. Porque até então eu falava assim, não, Deus me falou para ir para a faculdade, porque como eu quero fazer missões, é uma porta aberta para ser mais fácil. Né? Mas então você já sentiu um chamado Sim, missionário? Antes. Eu senti, a primeira vez que eu tive um sentimento assim por missões, eu estava fazendo um curso da APEC. Olha como as coisas são muito integradas. Então você foi fazer a APEC. Sim, tudo que eu tinha oportunidade de melhorar, de me aperfeiçoar, eu fazia. Deus usa essas formações, né, Roberta? Às vezes a gente se acomoda e não busca, às vezes a gente já até é um líder dentro da igreja, dentro da área que a gente atua, a gente se acomoda, não vai fazer uma formação a mais, não vai, mas como Deus usa, né, esses ambientes de formação ou até um congresso que você busca. Sim, é poderoso, né, para Deus ativar coisas na nossa vida, né? Porque eu achava que ser missionário era coisa para pessoas muito grandes, assim, sabe? Eu tava fazendo o curso da PEC para ser uma professora melhor ali na igreja e tudo mais. E aí eles contaram testemunhos de pessoas que estavam em Moçambique, a necessidade das crianças de lá, da palavra de Deus. E eu lembro que aquilo me deixou assim, falei, nossa, eu gostaria tanto de fazer parte disso, né? Mas ao mesmo tempo eu olhava assim pra mim e falei, não, isso não é pra mim. Distante de mim. Eu não sou uma pessoa capaz de fazer isso. E ao mesmo tempo aí a minha igreja, uns meses depois, alguns anos depois, eu não me lembro, fez o primeiro congresso missionário da minha igreja. E ali Deus falou comigo claramente. Mas mesmo assim foram longos anos até eu ir para missão. Entre o chamado e a concretização existe um processo, né? Muito Quando grande. A gente é jovenzinho, a gente acha às vezes que vai acontecer assim, pra mim né? demorou. E foi na Escola de Fundamentos em Educação que essa porta se abriu. Foi um antes na minha vida e um depois dela. Ok, então aí nesses dois eventos, tanto no curso da PEC quanto nesse congresso de universitários cristãos e no congresso da tua igreja de missões, você vê 3 eventos que você participou. Teve uma ali. outra situação também, porque depois eu fui trabalhar numa escola cristã de educação por princípios. E aí eu comecei a entender o que é educação bíblica, o que é uma cosmovisão cristã. Então foram eventos que eu não tinha consciência de tudo que estava acontecendo, sabe? Mas aí eu fui em dezembro para esse congresso. Quando foi mais ou menos no mês de maio, eu comecei a trabalhar nessa escola também. Deus parece que vai traçando o caminho, Aí né? eu fui entendendo. E fui vendo que era poderoso. O que você vê de diferente lá? Você que já tinha trabalhado em escolas que não eram de princípios, né? O que você via de diferente numa escola por princípios? Então, eu via a intencionalidade. Então, eu ensinar cada conteúdo de acordo com o que a Bíblia revela. Essa era a grande diferença. E como eu me apaixonei, eu falei, existe, né? Essas coisas. Então, tinha muitos desafios, não era um lugar muito fácil de trabalhar, mas eu fui aprendendo muito. E o Senhor foi me ensinando muitas coisas ali também. Então, é totalmente diferente. A metodologia é diferente, a gestão é diferente, né? Porque uma escola cristã não pode ser só o professor ter um currículo cristão. O ambiente todo tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Tem que ter uma abordagem com uma cosmovisão cristã, para que realmente a prática aconteça e as crianças sejam discipuladas conhecendo o Senhor através de tudo que Ele criou. Então, isso é uma diferença muito grande. Eu vejo, a minha filha estuda numa escola cristã, né, de educação por princípios, e realmente, ela nunca tinha estudado numa escola cristã, né? Quando ela entrou, já tinha estudado em escolas católicas, né? Mas quando ela entrou numa escola por princípios, eu vi claramente a diferença, o impacto na vida dela. É muito diferente. E assim, das outras crianças
né? É uma cultura que se instaura, né? Isso. Do trato com o ser humano, Isso. com os outros colegas, né? Da questão de valores mesmo, Sim. assim, é muito... Porque, assim, toda escola, de alguma forma, acho que aborda valores, né? Mas seria diferente, É diferente porque né? você bebe de uma fonte diferente para ensinar. Entendeu? Porque existe um currículo, existe então, aquilo que vai sustentar toda a prática não é uma coisa assim, só o professor faz uma meditação, não, ele é cristão, não é isso. São muitos fundamentos da educação. Uau. E só um spoilerzinho que já a gente vai falar da escola de fundamentos. Mas, para quem quer, tem o sonho de abrir uma escola por princípios, ou que quer transformar a sua escola assumidamente numa escola cristã, a escola de fundamentos fala sobre isso, passa sobre isso? Ela ajuda, ela vai dar ferramentas para a pessoa, né? Para o gestor, por exemplo. É muito indicado para um gestor fazer. Aí ele vai procurar os caminhos legais, existem associações diferentes. A Jocum, a Universidade das Nações, tem um currículo voltado para a educação infantil. Ou seja, vocês podem também dar suporte nessa consultoria. Que legal, bem legal. Bom, mas aí você sentiu o seu chamado, como você se aproximou da Jocum? Então, eu trabalhava nessa escola cristã, né? E aí eu orava para Deus assim, eu falava assim, Deus, eu já entendi, meu chamado é na área da educação. O Senhor também me chama para os países de língua portuguesa, mas eu não tenho ninguém que me ensina. Na igreja a gente aprende... Parênteses, porque eu imagino as pessoas, né, com dúvida. Eu tenho essa dúvida, estou sentindo esse chamado para a área da educação, mas eu ainda preciso de uma confirmação de Deus. Você falou, o Senhor me chama para os países de língua portuguesa. Como que você sentiu essas confirmações? Foi bem engraçado, porque assim, eu não tinha uma imagem boa de mim, né? Tanto é que nesse curso da PEC, eu falei, não, isso daí não é uma coisa para mim, isso é para pessoas... para pastores, para pessoas... A gente tem um complexo de inferioridade espiritual, né? Eu tinha, né? Mas normalmente a gente acaba tendo, né? E aí, eu fui e ficou aquilo no meu coração. Eu falei, não, eu não vou conseguir aprender inglês para ser missionário, você tem que falar outra língua, você tem que ter muitos conhecimentos e tal. Aí teve antes de ter esse congresso na minha igreja, tinha os cultos missionários. E teve um pastor chamado, se eu não me engano, o nome dele é Cláudio Ananias, que ele era da Missão Kairos. E ele falou como Deus falou naturalmente para ele sobre Bangladesh. Que Deus deu um sinal para ele e aquilo ficou na minha cabeça. Mostrou bem específico o país. Aí eu fui para esse culto, aí teve pela primeira vez na minha igreja esse congresso de missões. E em um determinado momento, eu não tinha a menor ideia de África, assim, que eu não ia escolher a Moçambique. Pela minha escolha não ia ser, né? Sim. E aí, num determinado momento, nós recebemos bandeirinhas para que a gente orasse por aqueles países. E eu recebi de Moçambique. Meu Deus, você nem imaginava. Moçambique, na África, deve ser tão difícil, né? Eu falei, mas orei, falei, não tem nada a ver. Aí no final sobraram muitas bandeirinhas. Muitas. Aí eu lembrei do que aquele pastor tinha falado. Era uma bandeira que ele recebeu, era alguma coisa nesse sentido. E eu falei, Deus, se o Senhor quer que eu vá para Moçambique, sabe, uma oração como de uma criança, sincera, sem muito barulho. E eu falei assim, Deus, se por acaso o Senhor quer que eu vá para Moçambique, eu vou receber outra bandeira de Moçambique, porque eles estavam entregando. Com Deus. Porque eles estavam entregando porque sobraram muitas bandeiras. Aí a hora que eu tô saindo, o que me entrega? Outra bandeira de Moçambique. Uau! Eu falei, ai Deus. Mais claro impossível. Eu falei, então o Senhor quer que eu vá para Moçambique? E aí o meu amor pela África, pelos países de língua portuguesa foi crescendo. Por quê? Deus fala com a gente, mas tem uma parte que é nossa. Eu fui pesquisar, eu fui pesquisar quais eram os países de língua portuguesa, porque eu entendi isso, os países de língua portuguesa, esse chamado para isso. E eu fui pesquisar Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, tem o Timor-Leste, né, na Ásia. Comecei a pesquisar e comecei a orar por isso. O missionário tem que ser um pesquisador, né? Isso.
tem que se aprofundar na cultura que ele vai ser inserido, né? E o Loren Cunningham, que é o fundador da nossa missão, da Jocum, ele fala assim que como que você começa a amar uma nação, um povo? Porque não é uma geografia, é um povo que está ali. Quando você começa a orar por eles. Uau. Aí o amor de Deus vem e é verdade, porque você começa a se interessar, saber quais são as necessidades. Então o meu chamado especificamente para Moçambique, que foi o primeiro país além do Brasil que eu fui de língua portuguesa, foi assim que começou. Começou por essa confirmação e pela oração. Pela oração. E busca de informação. Isso, só que mesmo assim era tudo muito vago, né? Eu não conhecia um passo ninguém. De fé, né? É sempre um passo de fé, né? Mas foram anos. Eu não sei quantos anos, mas foram muitos anos. Olha até só. Eu conseguir. Eu conheço um casal de amigos também, que eles foram chamados para trabalhar com crianças na Jordânia, crianças refugiadas. E é sempre um passo de fé, né? Porque Deus mostrou para eles, mas eles não tinham como que vai acontecer. E como quando você dá esse passo de fé, você faz a tua parte, Deus vai confirmando. Se vem dele mesmo chamado, né? Ele vai confirmando, né? E como você falou, não é assim. Porque às vezes, né, Roberta, a gente pensa assim, ai, Deus me chamou, a coisa vai acontecer rápida, né? A gente vê que com Paulo, a gente olha na Bíblia, parece que aconteceu rápido, né? Verdade. Ele encontrou, Jesus o encontrou no caminho de Damasco, mas teve todo um processo até ele começar as suas viagens missionárias, né? Então esse processo é importante, né? E foi importante na sua vida foi também, super né? importante. Todos os cursos que eu fiz, as escolas que eu trabalhei, as coisas que eu me submeti, a minha faculdade também foi importante, né? Eu ter formação, não é que tudo lá foi bom, mas me ajudou muito. Olha que bênção. Né? Para eu chegar com mais ferramentas e capaz de ajudar as pessoas, de discipular as crianças. E eu aprendi muito quando eu cheguei lá. Aí você se esvazia de todas as coisas para aprender mais da cultura. Assim. E além dessa capacitação das formações e tudo mais, você acha que tem algo que Deus faz no nosso interior, no nosso caráter, sabe, uma forja assim de nos colocar no, sabe, na olaria dele, vamos dizer assim, né? Sim, para mim foi muito forte, sabe, Camila? Porque quando eu entendi, chegou o tempo mesmo de eu ir, meu pastor concordou e tudo aquilo, eu tive que aprender a confiar em Deus na parte de finanças. E para mim era muito difícil. Olha só. Muito, muito mesmo. Muito difícil. É um se jogar no abismo, né? Pra mim foi isso, eu perdi o chão. E eu tive um ano muito difícil. Não de finanças, porque Deus supria todas as coisas que eu precisava. Porque quando eu comuniquei meu pastor, ele falou assim, ok, Roberta, a gente acredita, nós vamos te liberar, mas a igreja precisa se sentir parte do seu chamado. Então eu fiquei um ano trabalhando com a minha igreja local. Olha só. E foi tão bom obedecer, sabe? Olha foi tão maravilhoso, porque realmente eles se sentiram parte. Até hoje eles estão comigo. Eu falo que é a palavra lá que Paulo escreve para os filipenses. Que eu os agradeço desde o primeiro dia até agora. Então foi muito importante eu fazer isso. E eu servi um ano na igreja, só que aí eu não tinha mais salário, eu tinha uma oferta que a igreja me dava simbólica, e aí eu tive depressão, eu tive ansiedade, e aí eu falava assim, não faz sentido, Deus, agora que o Senhor falou para eu ir. E eu passando por tudo isso. E eu passando por tudo isso, e foi tão importante, porque não todas, mas tantas das fragilidades que eu tinha, de coisas, foi essa olaria de Deus mesmo. Uau. E eu via o cuidado de Deus a cada dia, e eu fui aprendendo a confiar em Deus. Olha que Deus tremendo, eu fui aprendendo, não foi fácil. Eu imagino. Não foi fácil, e não porque me faltou coisas, porque nunca me faltou nada. Olha só. E você estava na obediência, né? Muitas vezes esse processo, você está na obediência, você está no propósito, mas você passa por situações que são forjar de Deus para o teu ministério, né? E às vezes a gente acha que é o fim, né? Que é a hora de desistir, mas às vezes Deus está trabalhando para poder te enviar depois, Exatamente. né? Que bênção. E aí, a Jocum, você foi fazer um treinamento lá, você estava trabalhando na igreja? Não, eu já, foi em 2009 que eu fiz a Escola Fundamentos em Educação. Eu trabalhava nessa escola cristã.
Eu era coordenadora pedagógica e professora lá. Aí o meu pastor viu no website alguma coisa engraçada. Eu não sabia. Eu já conhecia a Jocum nas minhas férias, eu ia para Impactos, né? Eu já conhecia, mas eu não era da Jocum. Nunca tinha feito um treinamento, um curso com eles lá. Não. Nem sabia da escola de fundamentos. Não, nem imaginava. Eu só orava assim, falava assim, Deus, envia alguém para me ensinar nessa área da educação. Eu ter uma mentoria, eu ter, sabe, eu sentia falta disso. Porque eu falei, eu entendo isso, eu tô numa escola cristã, eu faço um monte de curso e tal, mas eu sentia de alguém me ensinar nisso. E aí o meu pastor, e eu já trabalhava com um projeto na igreja também, de alfabetização das crianças ali no bairro. Olha só. Eu sempre fui proativa, não sou agitada, mas eu sempre buscava, sabe, fazer alguma coisa. E aí o meu pastor viu que ia ter a primeira vez no Brasil a escola Fundamentos em Educação e ele me falou, aí eu já fiquei... Uau! Então você pegou a primeira turma no Brasil da Brasil. Escola de Fundamentos. Então a Escola de Fundamentos não surgiu no Brasil. Não. Aonde que ela surgiu? Ela surgiu na Universidade das Nações. Eu não sei qual o primeiro país que ela aconteceu. Eu sei que ela era muito forte em Kona, no Havaí, que é onde a gente tem um grande campus da Universidade das Nações. E a nossa líder, minha líder, né, de 2009, ela veio de lá, de Kona, para Curitiba, para... ser a diretora desse curso. Uau, gente. Então, essa primeira turma aconteceu em que ano? 2009. 2009. Isso. Ela já veio com esse propósito de capacitação, de pessoas que querem influenciar a sociedade por meio da educação cristã. Isso. Seria isso. Já tinha esse currículo que vinha de Já. Kona, no Havaí. Sim. E aí começou a primeira turma aqui, e você participou já da primeira turma. Participei da primeira turma e eu não fazia parte da Jocum, porque ela é uma escola voltada mais para os missionários mesmo. Tá. Mas a Ana Grego, que era a líder da escola, ela me aceitou, mesmo sem eu ser missionária. Naquela época tinha essa linha, o que recebia mais missionários. E na verdade ela é mais voltada para os missionários mesmo. Tá. Né? Porque a gente pensa tanto no Brasil como nas nações. Entendi. Então tem muito essa coisa da educação transcultural lá na Escola de Fundamentos. Tem. Tá. É uma escola que tem um caráter enviador bem forte. Uau, que legal. Né? Então, aí em 2009, aí eu mandei os formulários, meu pastor mandou, tal, aí que eu pedi demissão no meu trabalho e tal, e comecei essa jornada. Aí eu fui... Pediu demissão da escola. Isso. Continuou atuando na igreja. Na igreja. Mas aí não dava mais, porque eu ia vir para Curitiba e é integral. É verdade, você estava em Mogi das Cruzes. Estava em Mogi das Cruzes, isso. E aí eu fiz a escola, foi desde a primeira semana, porque elas são 12 semanas, foi um tempo maravilhoso. E eu vi a resposta das minhas orações. Cada professor que vinha e que eu aprendia tanta coisa. Tinha coisas que eu sabia, né? Porque eu tinha uma jornada, mas era tanta revelação, tanta pessoas com experiência, com autoridade, que viviam isso nas nações. E eu fiquei tão maravilhada, eu falava assim, ai meu Deus. E ali eu conheci 2 missionárias que viviam em Moçambique, moçambicanas, elas estavam no nosso grupo e elas vieram de Moçambique para o treinamento da Escola de Fundamentos. Ó como as coisas vão se encaixando, sabe? E uma missionária... E você ainda tinha isso no coração, Moçambique? Tinha sim. Eu não via como, mas eu tinha. Tanto é que foi através desse contato que eu fui a primeira vez para Moçambique. E tinha uma missionária brasileira, Cibele, que trabalhava em Moçambique. E aí eu já tava assim, Camila, assim, tão acostumada de Deus sempre falar, não é tempo, não é tempo, não é tempo. Que eu falava assim, de novo, Deus, aí o Senhor tá me mostrando. Agora eu tô vendo as pessoas. Pro Senhor me falar de novo. Aquela chama no coração. Que não é tempo de ir. E nesse tempo a minha irmã tava com alguns problemas, então eu achava que não era o momento, que aquele momento eu não queria. E aí, mas foi acontecendo assim, sabe? Aí depois dos 3 meses, quando eu voltei pra minha cidade,
Aí foi muito difícil essa volta pra casa. Deve ser, né? É difícil. Porque você, acho que coloca lenha na fogueira e você... Aí eu voltei pra casa. Você deve querer ir pro campo correndo, né? Eu voltei e eu falava assim, mas será que Deus quer, não quer e tal. E fiquei orando nesse tempo. E aí entendi que realmente chamei essa brasileira, né, que servia em Moçambique. Conversei com ela. Aí ela falou, não, vamos marcar então pra você ir em julho, já dar um treinamento pros professores. Então eu já comecei assim. Uau. E aí a Ana Grego, que era líder da escola, a diretora, ela também era da minha cidade, a família dela. Então ela voltou para Mogi das Cruzes. Uau. E aí eu marquei de falar com ela. Porque eu falei assim, Ana, olha, eu acho que Deus tá me falando isso. Aí ela já ficou toda empolgada. Não, fala com o seu pastor, porque aí você já faz ETED, que é a escola básica da Jocum, né? É escola de treinamento e discipulado. Aí você já faz ETED, e aí tal. E eu fui, mas não foi assim, né? Aí eu fui, servi 1 ano na minha igreja, aí voltei para Jocum em Curitiba também, para fazer essa escola básica da olha Jocum. Que processo, né? Saiu da escola de fundamentos, voltou para tua igreja, serviu mais 1 ano lá. E fiz minha primeira viagem missionária para Moçambique. Foi em 2010, quando estava todo naquele processo de ansiedade. Mas foi uma viagem que você mesma financiou? Sim, eu não, a minha igreja. A tua igreja. A minha igreja pagou tudo. Eles já tiveram essa visão. Não, eu não estava bem. E eles viam que eu não estava bem. Eu falei, só pode ser Deus mesmo, porque meu pastor levantando ofertas, a igreja toda, você vai. Eu falava, meu Deus, agora eu já criei expectativa em todas essas pessoas. Eu mobilizei as crianças da minha igreja. Eles eram meus intercessores. Ai, que coisa linda! Eles me levaram no aeroporto. E eu nunca tinha feito uma viagem tão grande. Né? E eu não falava inglês, eu falava, como eu vou chegar na África do Sul? Eu não vou saber para qual o portão que eu vou. E eles oravam por mim, sabe? E eles me traziam palavras. Tia Roberta, você vai. Deus me falou, você vai achar o portão. Não fica com medo. Deus, que fofo. Eles eram... foi a turma que eu mais mobilizei na igreja, foram as crianças. As crianças, que E lindo. eu considero que as crianças são os melhores intercessores que existem. Que lindo. Por quê? Porque eles oram e eles não duvidam. A gente faz uma oração, né? Assim, Camila? É verdade. A gente faz, mas fica, será? Ai, meu Os Deus. adultos veem as circunstâncias, né? Eles são crédulos e eles me encorajavam. Olha só. Não, tia Roberta. E aí um dia eu cheguei pra eles e falei assim, vocês não vão comigo dessa vez, mas as mãos de vocês vão, porque a gente conseguiu muita doação, aí eu pintei a mãozinha deles no papel e embrulhei todas as coisas para eles sentirem que eles estavam realmente indo. E eles estavam, eles alugaram uma van, me levaram pro aeroporto, sabe? Que coisa linda envolver as crianças assim tão profundamente na ação missionária da igreja, né? Uau, que legal. Foi muito lindo, sabe? E eu fiz essa primeira viagem missionária, que foi de 10 dias, mais ou menos. Foi nessa cidade que depois eu morei por 8 anos. Dei treinamento para os professores, eu lembro que foi sobre alfabetização. Dei treinamento para os professores, amei o povo, amei estar ali, mas era um lugar bem remoto. Aí voltei uma realidade bem diferente da sua. Muito diferente. Voltei para o Brasil, dava os treinamentos na minha igreja, trabalhava com as famílias, trabalhava com as crianças, com os professores, tudo conforme o meu pastor me aconselhou, né? Aí quando foi... essa obediência pastoral, né? Para mim foi muito importante, sabe? A gente tem recebido alguns entrevistados que falam disso, de você se colocar debaixo da autoridade pastoral, de você, né, como Deus abençoa isso, né? E assim, a sensibilidade dele entender, sabe? Porque eles tinham um sonho de ter uma escola na nossa igreja e eu era a pessoa ideal. Olha essa conversa, até hoje, eu, meu pastor, a esposa dele, a gente fala sobre isso, sabe? E ele entendeu isso, ele falou assim, não, Roberta, eu sou muito incoerente se eu te segurar.
Você é a nossa primícia para as nações. Ai, que lindo. Então, a minha história com a minha igreja eu acho muito significativa, que sabe? bonito, né? E eu fiz... E você ainda tem esse vínculo com a igreja de Mogi das Cruzes? Eu falo que é a igreja que eu congrego. Eu vou em igrejas aqui, mas a minha igreja é lá. Olha só. E até hoje eles me apoiam, eu tenho amigos ali. Que bênção, que bênção. Sabe? E foi muito lindo mesmo esse processo. E você se submeter... Não foi fácil, sabe? Não foi fácil eu não ter emprego, não foi fácil eu ficar um ano. Mas eu vi tanta graça de Deus. E eu formei uma rede de relacionamentos mais profunda, que era essa preocupação do meu pastor, porque eu sou uma pessoa mais introvertida. Entendi. Né? Então ele falou assim, as pessoas têm que... Nem parece, né, gente? É que agora a gente vai se aperfeiçoando, Deus vai né? fazendo, né? E aí eu fui criando essas redes de relacionamentos. Depois eu precisei de outras, né? Porque as coisas sempre, os desafios sempre aumentam. Sim. E aí, depois desse um ano, aí em Curitiba, na base de Uberaba, teve a ETED Educadores. Você vê como Deus é muito cuidadoso. ETED Educadores. Há uma ETED, que a ETED é a Escola de Treinamento e Discipulado. E elas podem ter focos. Foco em comunicação, foco... Em artes. Em artes. Na nossa base lá em Almirante tem em artes, comunicação, tem a convencional. E lá em Curitiba... Teve 3 ETEDs, que foi... Quem liderava foi uma das pessoas que fizeram a escola conosco em 2009. Olha só. E eu fui na segunda ETED Educadores. Olha só. Então, a minha ETED teve foco em educação. E o meu prático, porque são 3 meses teóricos e 2 meses práticos. O meu prático foi de novo em Lixinga, na mesma cidade. Uau, em Moçambique. Porque eu fui um ano antes, abrindo caminho realmente. Deus preparou sabe? tudo. Que coisa linda. E esse processo de você fazer a escola de fundamentos e todos esses treinamentos, a ETED e tudo mais, até você... morar em Moçambique como missionária e depois se tornar diretora da escola de fundamentos. Você nunca imaginou, né? Não, olha porque quando eu fiz a escola, eu nem era da Jocum. Eu era uma pessoa, acho que mais improvável para fazer isso, entendeu? Porque as outras, todas, com exceção de uma, eram missionárias, né? Mas Deus, como Ele faz umas coisas assim para confundir. Deve dar risada da gente, né? A gente nem imagina o que Ele está planejando. Mas aí, Camila, foi um processo muito mais rápido, né? Porque aí eu fiz a ETED em 2011. Quando foi em 2012, essa mesma pessoa que foi a minha líder, ela foi liderar essa escola em Maputo, que é a capital de Moçambique. Olha só. E aí a escola de fundamentos em educação. Tá lá em E eu Maputo. já amava Moçambique. Aí ela falou assim, Roberta, você vai vir para ser meu obreiro. O jeito dela era assim, já convocava. Aí eu me preparei. Quer dizer, eu fui em 2010, depois eu fui em 2011, depois eu fui em 2012, em viagens de curto prazo. E aí eu fiquei... Deus já estava construindo ali o caminho. Aí eu fiquei 6 meses em Moçambique dessa vez. Eu era obreira da escola, eu ajudava com finanças, ajudava no cuidado com os alunos, não dei nenhuma aula, nada disso. Eu servia a escola. Né? E fiz uma viagem rápida para Lixinga, até lá nesse meio tempo. E nessa viagem curta, em 2012, que Deus me falou, agora depois você vai voltar para cá. Eu falei, tá bom. Né? Ô, Roberta, e deixa eu te dizer, nessas várias viagens que você acabou fazendo, qual foi o teu maior impacto quando você chega no campo missionário? Porque você tem o sonho, o desejo, a idealização do chamado, do envio, até uma romantização, vamos dizer assim. Sim, tem a parte romântica, assim. Né? E quando você chegou lá, que é uma região, como você falou, uma região com uma série de necessidades, qual foi o maior impacto para você já nessas viagens que eu creio que Deus usou para te preparar, né? Isso. As primeiras, eu não tive choque com a cultura, nada disso. Eu tinha muita alegria de estar ali. Olha só. Era muito alegria. Quando eu coloquei meu pé no aeroporto da África do Sul, eu falei, Jesus, é verdade, o Senhor falou que eu vim pra África. Eu cheguei na África, acho que foi a maior alegria que eu tive na minha vida. Olha só. Sabe, de verdade, eu me sentia tão privilegiada, né, e tal. E aí, então nessas primeiras eu não tive tanto, não tive muito choque. Eu achava estranho, mas eu fui para uma aldeia.
chamada Aldeia de Mitava, que era perto da cidade de Lixinga, onde eu morei. E quando eu cheguei na aldeia, não tinha ninguém lá, assim, né? É uma aldeia de muçulmanos, animistas. Mas quando eu cheguei na aldeia, aí as crianças começaram a sair. Era aquele tempo que tinha as câmeras digital. Sim! E eu comecei a tirar foto. Eu perguntei, posso tirar foto, né? Pode tirar foto. A hora que eu comecei, dei o primeiro clique, começou a sair um monte de gente. Uau! E aí eu vi aquelas crianças, e eles gostavam de ver a imagem deles na câmera, aquela coisa. E eu tive muita vontade de saber a língua deles para falar de Jesus. E eu senti muito o amor de Jesus por aquelas crianças, sabe? Nossa. Foi tão lindo aquilo. Então, essas primeiras vezes foi essa parte romântica, porque a gente precisa viver a parte romântica também. Nos E ela acaba, né? Então, quando eu fui para morar, que foi em 2013, que aí eu já fui sabendo que eu ia ficar mais tempo. Aí eu tive o primeiro tempo, que foi, né, tal, mas quando eu fiquei lá na cidade de Lixinga, que aí eu via que eu não podia andar sozinha na rua, né? Nossa. Não porque lá é perigoso, não é, moçambicano é super pacífico, mas os olhares, eu era diferente de todo mundo, e quase não tinha brasileiros, missionários brasileiros. Tinha uma, Betânia, que foi muito importante na minha vida, mas ela já estava na transição de ir embora também. Uau. Então, assim, a roupa, que eu não podia sair de qualquer jeito, né? Tinha que sempre estar com uma camiseta comprida. A alimentação. O primeiro ano eu fiquei doente muitas vezes. É mesmo? Mas por causa das enfermidades locais? Eu via, o que eu percebi é que eu não tinha os anticorpos. Eu não sei se nas de curto prazo você tá com uma outra coisa. Sim, que sim. eu não fiquei doente nenhuma vez. Olha só. E por incrível que pareça, os 8 anos que eu vivi mais as viagens de curto prazo, eu não peguei malária nenhuma vez. Olha só. Nenhuma vez. Isso eu acho impressionante, sabe? Nunca. Até hoje, né? Mas eu tinha muita diarreia. Eu tinha... E não era assim que nem ficar doente no Brasil. Porque no Brasil, tipo, você tem um mal-estar, você toma um remedinho. Vai num pronto atendimento, se nem precisar, precisa, né? não precisa. Você... E não passava, demorava 5 dias. Sim. E eu tinha que tomar antibiótico. E o hospital, assim, a situação é muito difícil. Né? Assim, bem difícil mesmo. Então eu tinha medo. Até se eu tivesse que tomar alguma coisa com injeção, eu ficava muito tensa, vendo se eles estavam usando uma agulha nova. Coisas desse tipo. Né? Então o primeiro ano foi um ano bem mais desafiador. Tanto na questão da adaptação cultural, quanto da questão da saúde mesmo. Eu fiquei doente várias vezes. Assim, coisas bobas, nunca tive nada grave, né? Mas eu via, parecia que meu corpo não tinha mesmo os anticorpos, né? Então, eu tomava cuidado, eu não comia na rua, eu não fazia essas coisas, mas mesmo assim eu ficava doente. E também no começo tem toda essa romantização, e aí você acha que você tem que comer tudo que as pessoas te oferecem. Entendi. Sabe? Tudo, ai não, porque vai ficar chato. Depois eu fui aprendendo, sabe? Entendi. Fui aprendendo muitas coisas. Eu aprendi muito com os moçambicanos. Uau. Eles foram os meus maiores professores, porque não tinham muitos missionários estrangeiros. Brasileiros, porque você procura o seu semelhante. Sim. E hoje, nessa mesma cidade, tem bastante brasileiros, mas na época que eu fui não tinha. Mas eu agradeço a Deus até por isso, porque o meu temperamento, né, aquela coisa, eu ia acabar no grupo dos brasileiros. Talvez não ia criar caminhos, né, e eu eles. tive uma imersão na cultura maior. Eu morava com uma amiga moçambicana, a gente dividia casa, então eu fui aprendendo muito da cultura, assim, foi muito rico. Uau, que legal. E Roberta, e aí você ficou 8 anos lá. Sim. Trabalhando com educação, né, em uma escola, pelo que eu entendi, que a Jocum mantém lá, isso? Que se chama SECAV. Então eu dava treinamento para os professores, eu montava material para as crianças, eu fui aprendendo a trabalhar com o currículo bíblico da Universidade das Nações, e nós queríamos muito levar fundamentos em educação para essa cidade de Lixinga, que nunca tinha tido. Teve em Maputo uma vez, né? Mas depois não teve mais. Porque tem bastante professor cristão lá. Muitos professores.
E na SECAV, você viu o mover de Deus? Você tinha comentado Sim. comigo, porque tem muitas famílias muçulmanas, Isso. vocês recebem muitas crianças muçulmanas. Você viu o mover de Deus nesses 8 anos? Pode contar um testemunho pra gente? Posso. Então, eu achava muito impressionante ali. Eu cheguei, o trabalho já estava mais estabelecido, eu ajudei, né? Mas a Betânia, que é essa missionária brasileira que pioneirou essa escola, que enfrentou todas as dificuldades, né? Depois eu cheguei, ela ficou menos de 1 ano e aí já entrou a gestão da Sônia. Quando você chegou para trabalhar na SECAV, essa escola já existia mais ou menos há quanto tempo? Acho que Você sabe dizer? 7 anos, mais Já ou tinha menos. uma trajetória ali. Eu não sei se era tudo isso, mas já tinha bastante tempo. Tá. As primeiras pedras quem tiraram foram outras pessoas, né? Então, quando eu cheguei, a escola já estava numa fase de expansão. E ela se tornou uma referência na cidade. Uau. Em educação, referência em educação. Por quê? Porque a educação era, comparada com a educação do governo, que eram as escolas que eles têm, era muito superior. E as crianças eram bem tratadas. É o que você falou sobre educação cristã. É diferente o olhar, né? Então, lá era proibido bater nas crianças, porque lá é muito comum essa prática que os professores batem nas crianças. Os professores podem bater nas crianças para pela legislação, educar, entre aspas. Isso, tá muito ligado às crenças, que quando apanha, que existe no Brasil também, não dos professores. Mas que você tem que castigar a criança com punição física, né? Então, lá era proibido isso. E a escola, realmente, todo lugar que você andava na cidade, as pessoas nos conheciam por causa da escola. Então, era uma cidade toda, não existia escola privada, naquele tempo, acho que existia uma na cidade, e todas as pessoas queriam colocar as crianças na cidade, no SECAV. E aí, Quantos habitantes, mais ou menos, a cidade? Eu não sei dizer, sabe? Porque é uma capital, mas é uma cidade que parece uma aldeia, mas tem muita gente, porque os africanos têm muitos filhos. Então, ali no SECAV acontecia uma coisa que não acontecia em nenhum outro lugar da cidade. As crianças que eram da comunidade, porque a escola não ficava dentro da base, ficava em um outro bairro. Então, a gente atendia aquelas crianças da comunidade e as crianças da cidade, que eram as crianças que tinham mais recursos e podiam pagar. E essa junção aconteceu. E a maior parte da população do norte de Moçambique é muçulmana. Tanto os moçambicanos, e uma coisa que eu achava incrível em Bixinga, que como uma cidade tão pequena, existiam muitos paquistaneses e as crianças iam para a escola. Olha só, mesmo sabendo que era uma escola cristã. Mesmo sabendo que era cristã, que eles falavam, não, a gente leva as crianças na madraça, não tem problema, né? Vocês ensinam que é madraça? A madraça na mesquita tem uma parte que eles dão estudos para as crianças ensinando a religião muçulmana. Como então, se fosse a escola bíblica deles. Isso. Então, só que eles ensinam tudo em árabe, é uma coisa assim que não tem muito sentido, né? Então, as crianças, tinha as crianças indianas, tinha muitas nações numa cidade muito pequena. E meu sonho sempre foi ir para esses países, né? Então, eu tinha a oportunidade de evangelizar essas crianças. E elas não tinham dificuldade de se converter. Nenhuma. Elas aceitavam a Jesus. Sim, porque o nosso currículo é muito lindo, sabe? Que você apresenta Deus como Pai, Jesus, Deus conosco, conhecendo a Deus através do Espírito Santo. E esses pais tinham consciência que estavam levando os filhos numa escola cristã, que ia ser ensinado tudo isso, mas pela qualidade da educação, eles liberavam. Sim. Que importante isso, né? Ia acontecer coisas impressionantes, sabe? Eu tenho muitas histórias com essas crianças muçulmanas. Porque eu tinha muito coração para elas. Eu falei assim, eu nunca vou pisar no Paquistão, mas aqui eu tô tendo a oportunidade de chegar no Paquistão. Eu tinha esse olhar, né? Então tinha as crianças lá descendentes dos indianos também, que eu sabia que também era muito fechado. E eles têm uma cultura de muito respeito. Então eles ouviam as histórias bíblicas e todo o discipulado que esse currículo propõe, tudo isso, e acontecia realmente. Eles amavam a Jesus. Então teve uma vez, que eu contei até na escola de fundamentos, quando eu estava dando aula, que eu trazia a Bíblia, tinha uma Bíblia do Brasil, e eles queriam uma Bíblia ilustrada. Eles falaram assim, tia Roberta, a gente quer uma Bíblia. Eu falei, lá não tinha para vender Bíblia, né?
tinha Bíblia, essas coisas. Eu falei assim, olha, crianças, a gente pode orar, porque Deus, nosso Pai, pode dar uma Bíblia para vocês. Ele pode dar uma Bíblia para cada um de vocês. E a gente orou, e as crianças começaram a orar, porque eles queriam muito ter uma Bíblia. Aí eu vim de férias pro Brasil e falei isso na minha igreja. A minha igreja, não, a gente quer dar Bíblia para as crianças. Aí, o que aconteceu? Que loucura que a gente faz, né? Eu fui com um monte de Bíblia para Moçambique. Paguei excesso de bagagem. Eu não sei como eu fazia essas coisas. Quantas crianças eram? Naquela situação, a escola toda tinha cerca de 200 crianças. Mas naquela turminha, era uma turma de 30, mais ou menos. Então, cada família da minha igreja, que não é uma igreja muito grande, ofertou uma Bíblia. Uau! Como que eu ia levar tanta Bíblia, né, gente? E eu fui com as Bíblias. E aí eu falei, como que eu vou fazer para dar para as crianças muçulmanas as Bíblias? Como que elas vão chegar em casa com Bíblia? Uau! Aí Deus tem que dar estratégias para gente, né? Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, porque eu queria muito dar para aquelas crianças muçulmanas as Bíblias. Olha, a tia Roberta trouxe a Bíblia e gravei um vídeo deles agradecendo a Bíblia e tal. Eu falei assim, vamos fazer assim, quem já está lendo, que já conseguiu aprender a ler, vai ganhar a Bíblia, porque eu sabia que eles já estavam lendo, né? E aí eu falei, vamos ver o que vai acontecer, né? E aí eu dei a Bíblia para um menininho, que era filho de um juiz na cidade, sabe? E aí ele quis agradecer a Deus pela Bíblia. E eu até mostrei para as meninas o vídeo. Ele fala assim na oração. Imagina uma criança muçulmana que orava assim, porque é assim que eles oram. Eles fazem esse movimento assim com a mão. Por que você tem? Não sei, é a prática deles na mesquita, de fazer assim. Eu achava tão bonitinho, as crianças muçulmanas, quando eles iam conversar com Jesus, eles faziam assim. Aí ele falava assim, Deus, muito obrigada por essa Bíblia. Nós oramos muito por essa Bíblia. Obrigada por todas as pessoas que ofertaram essa Bíblia. Essa Bíblia tem o nome de Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Pai. Amém. Imagina uma criança... Reconheceu Jesus como Salvador claramente. Claramente. Os pais nunca viram esse vídeo. Mas eu uso esse vídeo das minhas aulas para ensinar sobre como as crianças aprendem a orar, como elas reconhecem Jesus, como elas são capazes de ouvir a voz de Deus. Já repercutiu nas famílias, tanto positivamente quanto negativamente, no sentido de vocês terem alguma resistência? Sim, não tanto na minha época negativo, mas na época da Sônia, alguns pais foram reclamar, porque as crianças vão falando tudo. Eles contam tudo. E no nosso currículo, aí teve um outro menininho que também ganhou a Bíblia. E aí o curioso desse menino que ganhou a Bíblia, eu falei, o que vai acontecer? Porque a família dele é da mesquita, assim. O tio é um professor da mesquita. Aí ele chegou com a Bíblia. Eu sei que a mãe ficou tão feliz, que era como um prêmio, porque ele tinha aprendido a ler, né? Ela postou até a foto no Facebook da Bíblia infantil. E falando assim, o livro especial que a criança ganhou. E eu nem acreditei naquilo, sabe? Falei, meu Deus. E tinha um outro menino, porque o nosso currículo começa assim, conhecendo Deus, nosso Pai. Então, nessa parte, a gente fala muito das histórias do Antigo Testamento. Os muçulmanos não têm dificuldade com o Antigo Testamento. Só que aí começa o Novo Testamento, que é quando depois de 3 meses começa conhecendo Jesus, Deus conosco. E aí a gente começa a falar as histórias de Jesus e tal. E tinha um menininho que eu amo demais, aquele menino e a família dele. Ele chegou assim pra mim e falou assim, titia, que eles falam assim, né? Titia, meu pai falou que Alá é Deus. Eu falei, criança, né? Alá significa Deus. Não criei conflito. Alá, ele assim, Alá castiga. Eu lembro da expressão dele falando assim pra mim, Alá castiga. Eu falei, né? Eu não posso tirar a autoridade das famílias, você tem que ter estratégia. Né? Só que aí a gente foi contando as histórias de Jesus. Um dia ele veio pra mim, ele tem aquela pele moreninha, né, dos indianos, assim, um olho bem preto. E eu me lembro dessa expressão, sabe? Ele tinha 5 anos. Sim. Hoje ele já é um adolescente, esse menino. Ele olhou pra mim com os olhos brilhando e falou assim, titia, Jesus é tão bom, né?
Eu falei, Olha. Jesus é tão bom. Então, todas essas coisas, sabe, Camila, elas, mesmo que eu tinha tantas dificuldades, eu estava num país, assim, que me faltava tantas coisas que eu tenho aqui no Brasil, mas essas coisas, elas me davam tanta força, tanta alegria. Eu vendo as crianças crescendo com Jesus, mesmo que eles tinham falta, eu vi muito isso, sabe? As crianças tinham falta de algumas coisas, mas quando elas conhecem a Jesus e elas têm um relacionamento pessoal com elas sempre têm um recurso para acessar. Uau. Mesmo que elas sofriam muito, eu conheci histórias de muito sofrimento das crianças africanas. Roberta. Extremamente. Um nível de sofrimento que eu nunca tinha visto. Uau. Mas elas Já na infância. Já na infância. E elas podiam acessar Jesus. Elas amavam aquela escola. Ai, que coisa linda. Sabe, elas amavam. As crianças do bairro que não conseguiam vaga, o sonho delas era entrar naquela escola. Tinha um contato com o amor que elas... E a escola era bonita. Eu falava que a escola, se chamava Secava, eu falei, mas pra mim aqui é o Jardim de Deus. Porque as crianças entravam lá e elas não queriam ir embora pra casa. Mas ainda existe a escola. Existe. E as crianças se escondiam nos brinquedos na hora que a gente batia o sinal pra ir embora. Porque elas não queriam ir embora. Muitas vezes a realidade que encontravam em casa era ali era um ambiente de Deus, de Jesus para elas. Não era perfeito. Sim, né? Nós tínhamos muitas dificuldades com professores, com toda instituição, como toda né? coisa. E a própria demanda daquele ambiente, né? Daquela cidade, daquela coisa. Mas eles amavam estar ali, sabe? Então eu acredito que toda comunidade de aprendizagem, seja ela escola, seja ela igreja, que ela deve ser um lugar onde Jesus governe e que as crianças possam ter alegria ali, alegria de aprender, alegria de ter relacionamento com Deus, professores que são pessoas falhas, né? Como toda pessoa, mas que ele consegue expressar o amor de Jesus através daquilo que ele está ensinando. Não só tem um momento de devocional, mas toda a abordagem é revelar Jesus. Porque eu vi isso acontecendo num lugar totalmente improvável, um ambiente de educação influenciando toda uma cidade. Eu não vi como uma utopia, uma coisa que nunca vai acontecer. Eu creio que Deus me levou lá para ver isso, sabe? Uma das coisas, né? Porque eu falava assim, por que o Secava é aqui, Jesus? Aqui em Uniaça. Uniaça é conhecido como a terra esquecida. Os próprios moçambicanos falam isso. É a província mais difícil de se viver em Moçambique. Uau. Quando alguém quer castigar uma pessoa que ele fez uma coisa errada no trabalho, eles transferem para Uniaça. Olha os moçambicanos falam, aqui é a terra esquecida. Eu tenho um sonho, que é escrever um livro, Sonhos na Terra Esquecida. Uau. Contando as minhas vivências ali no Uniaça, né? No trabalho com as crianças ali, porque eu aprendi muita coisa mesmo com as crianças. Muito sobre Jesus. E assim, eu vejo você falando... Percebo como Deus usou uma educação de qualidade para impactar uma sociedade com a mensagem de Cristo, né? E essa questão de buscar excelência no que fazemos de forma que glorifique a Deus, como abre portas, né? Então é um princípio que a gente tem que usar na nossa vida como profissionais, em tudo que a gente faz, né? A excelência pode abrir portas para a glória de Deus. E até nas instituições de ensino que se propõem cristãs, que querem, né, ter uma educação por princípios, buscar não apenas o currículo com essa abordagem da cosmovisão bíblica, mas a excelência na educação também, né, Roberta? Porque você fala, as famílias deixavam eles entrarem no Secava, porque era uma escola, claro que tinha um mover do Espírito Santo ali, mas Deus usou a qualidade da instituição para que essas famílias pudessem permitir essas crianças entrarem, né? Então, que relevância, né? A educação nesse sentido como estratégia missionária, né? Sim. A educação, ela abre muitas portas. Uau! E assim, embora as crianças são tão negligenciadas, assim, parece que é menos importante evangelizar as crianças ou fazer missões
pensando em crianças, mas se você for para a África, você tem que pensar que o que você vai encontrar são crianças. Uau! Parece que elas, eu falo brincando, assim, que parece que elas brotam da terra. São muitas crianças. Porque existe essa cultura das famílias terem muitos filhos. Sim, para eles eu acho uma coisa bonita, sabe? Tem toda a questão do planejamento familiar. Se a gente olha com o nosso olhar ocidental, a gente vai achar um absurdo. Mas eles falam assim, que quando eles têm uma criança é uma sorte. Então eles falam assim, se eles têm 5 filhos, a minha primeira sorte, minha segunda sorte, minha terceira sorte, minha quarta sorte e minha quinta sorte. Eles têm, que é um pensamento bíblico, não que tudo que eles fazem né? Porque a falta de cuidado, a negligência com as crianças é outra coisa. Mas eles entendem que ter filhos é uma bênção. E eles entendem que quanto mais filhos eles tiverem, é o melhor. Né? Eles me falavam muitas vezes isso. Falavam assim, a gente nunca vai fazer um carro, nunca vai fazer uma coisa, mas a gente vai deixar os nossos filhos. Eles são. Eles têm essa cultura, tem mesmo, e os muçulmanos também têm isso, de ter muitos filhos. Né? Então no começo para nós é estranho. Não que todo pensamento é bom, mas essa parte converge com o que a Bíblia nos ensina, sabe? Que os filhos são uma bênção e tal. Então eu aprendi muitas coisas vivendo ali. E Roberta, você falou que você, né, teve contato com crianças que viviam situações extremas, assim, né? Qual as maiores dificuldades das crianças lá, da infância lá? Qual, sabe? O que você percebia que era o maior impacto na infância das crianças lá? Olha, carência, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que a maior dificuldade realmente é a fome. Sabe? É assim, mesmo os adultos moçambicanos que eu conheci, quando eles iam falar sobre a infância, eles falavam das situações de fome. Eu acho que isso é muito degradante para o ser humano, né? Não ter o básico. Então, eu conheci muitas crianças. Quer dizer, das comunidades ali todas, porque a criança é muito negligenciada, né? O adulto vai ser priorizado, o menino vai ser priorizado. Então, eu penso isso e a falta do cuidado, sabe? Muitas crianças morrem por coisas banais. Porque, assim, um antibiótico que tinha que tomar, uma coisa, no começo era meio desesperador para mim. Isso, mas então eu vejo isso. Você viu crianças morrerem? Eu nunca vi, enquanto eu estive lá não aconteceu, mas aconteceu quando eu estava de férias, e mesmo que não acontecia ali com as nossas crianças... Você tinha conhecimento. Sim, a gente conhecia o tempo todo. Mulheres que iam para o hospital e morriam por causa de ser maltratadas no parto, e o bebê morria. Isso acontece muito. Claro que a maior necessidade que qualquer criança, seja ela na África, na Europa, qualquer criança tem, a maior necessidade que ela tem é conhecer Jesus. Não existe necessidade maior que essa. Mas existem as necessidades básicas, de atenção, de cuidado, do cuidado dos primeiros anos na infância. A questão do afeto também não é uma... Não é cultural. O adulto, na maior parte das famílias, né? Principalmente nas famílias mais tradicionais. As famílias muçulmanas, estrangeiras, eu percebi que eles eram bem mais afetuosos com os filhos, né? Mas não é comum um moçambicano ser afetuoso. Então, por isso que as crianças gostavam muito de mim também, porque nós brasileiros, nós somos muito afetuosos com as crianças. Então, as crianças me amavam, assim. E foi muito legal, sabe, Camila? Porque tem tantas coisas que a gente não sabe, mas que a gente está fazendo a diferença. Os outros professores que trabalhavam pertinho de mim, assim, de ver do meu jeito com as crianças e ver a resposta que elas tinham comigo, eles começaram a mudar o jeito deles também. E eu vi muitos professores moçambicanos se tornarem afetuosos com as crianças. Porque eles amam as crianças. Os seus pais amam os seus filhos, mas eles também não tiveram. Não sabem. E me diga uma coisa, depois de todos esses laços que você acabou construindo, como é que foi, depois de 8 anos, sentir que era o tempo de voltar? Né? Fico imaginando como que é isso. Então, quando estava mais ou menos 6 anos lá em Moçambique, lá no Niassa, né? Eu fui
assim, fui entendendo. Eu já não, eu sou muito intencional também de fazendo coisas e deixando para outras pessoas fazer. Por quê? Porque o estrangeiro, a qualquer momento, ele pode sair. Sim. Pode acontecer qualquer coisa. Um visto ser negado, uma enfermidade. Sim. Entendeu? Então, eu fui muito intencional nisso, de não estava à frente da escola, nunca fiz isso. Você eu estava foi para servir. capacitando. Isso, eu fui tentando o máximo que eu conseguia, né? Então, quando deu 6 anos, mais ou menos, eu fui entendendo. Mas aí eu achava que era coisa da minha cabeça. Saí, tirei férias. Porque, por mais difícil que fosse aquele lugar, toda vez que eu voltava com muita alegria. Olha só. Sempre, eu sempre voltava Motivação. sempre. Era difícil os primeiros dias, mas eu voltava alegre. Quando aconteceu, assim, a primeira vez, eu falei, eu tenho que voltar. Eu chegar naquele aeroporto, aquela rua cheia de terra, e eu não ter alegria, foi a primeira sinalização que eu tive. Mas mesmo assim, mesmo assim eu falei, não, né, aqui tem poucos missionários, aquela coisa do heroísmo que a gente tem, né, de missionário que a gente tem umas coisas que ficam muito fortes na gente. E aí fui, trabalhei, liderei a escola, né, a Fundamentos de Educação, formei equipe e tal. Aí quando foi no 7º ano, eu voltei de umas férias também, teve a pandemia, eu tava lá, foi um pico de estresse muito alto. Aí quando foi no 7º ano, eu entendi claramente. Eu cheguei um dia no Secave, os muros eram laranjas, não sei se ainda hoje, acho que são. E eu não sei te explicar, não é uma coisa assim, uma coisa meio metafísica. Eu senti aqueles muros me sufocando. Sabe? Era uma sensação espiritual. Assim, e eu tentei fazer evangelismo num bairro, não deu certo com as mulheres. Porque a gente tenta, né? Me aconselhei com a Betânia, que foi essa brasileira que me recebeu. Ela falou, você já fez isso, Roberto? Tal, já fez isso. Então, é isso mesmo. O NEAS é muito desafiador. Deus manda pessoas de tempo em tempo. Por um período, né? Para poder ter a energia necessária para aquela ação. Porque eu não tinha mesmo mais. Eu não tinha mais vontade de continuar lá, né? Mas se eu entendesse que era Deus, Ele ia renovar minha vontade, Ele ia me dar força, mas eu não queria me tornar uma pessoa tóxica, sabe? Que reclama, que tudo. Porque as coisas eram muito estressantes. Você conseguir trocar o seu dinheiro, você ir no banco, o seu renovar de visto. Era um processo, pra mim, muito desgastante. E eu tive força durante todos aqueles anos para fazer isso. Vivi muitos milagres, muitos. Assim, incontáveis, eu não sei descrever quanto. Foi muito maravilhoso. Foi muita alegria, todas essas histórias. Mas quando chegou esse tempo aí, que eu me aconselhei com outras pessoas, aí eu fui falar com a liderança de lá. Porque pro moçambicano não é isso assim, tipo, eu vou embora. Não, eles precisam de um tempo para processar. E eu sempre ouvi muito eles falando isso, que história que o estrangeiro tem, que fala que Deus falou pra ele ir embora e ele vai embora do nada. Eu aprendia. Olha só. Né? Porque eu tava no meio deles. Então eu fui primeiro com a liderança, que era um casal de holandeses que lideravam a base. Peguei, falei, ele falou assim, não, Roberto, então a gente vai te ajudar nesse processo de transição, faz isso. Agora vai lá, fala com a liderança do CK. Fui bem transparente, falei e marquei uma data. Eu não sabia para onde eu ia depois, mas eu marquei uma data. Eu falei assim, 1 ano, pode ser que seja mais, não vai ser menos, mas 1 ano a gente vai fazer essa transição. Aí eles choraram, me agradeceram e eu fui fazendo. Aí eu vim de férias pro Brasil, que foi quando eu conheci a Vivi, que você já conheceu. E aí a gente trouxe a escola de fundamentos para cá. Né? Mas a minha ideia, eu não sabia realmente para onde eu ia, sabe, Camila? Nesse período, então, não existia mais a escola de fundamentos aqui no Brasil? No Brasil? Não tava. A primeira vez que eu liderei a escola, é que aí eu falei muito de Moçambique, né? Mas a primeira vez que eu liderei a escola foi junto com a Ana Grego, que é essa pessoa que foi minha líder. Foi em Ponta Grossa, aqui no Paraná. Foi em 2017, porque a universidade, o colégio de educação, eles aconselham um mentor mais experiente estar junto com você para liderar a escola. Para ela não perder o DNA dela. Sim. Então, em 2017, eu vim para cá. Aí eu falei para Ana assim, tá bom, eu vou.
para trabalhar junto com você, né? Eu ia ser líder da escola e ela me dando mentoria. Eu falei assim, mas depois disso eu vou poder levar para Moçambique, que esse era o meu sonho. Você queria voltar para Não, lá? eu queria levar a escola lá para Lixinga, porque eu queria dar para os professores de lá essa qualidade de formação. De formação, e eu sei quão rica a escola é. Então eu vim em 2017, trabalhei com ela, a gente ficou junto as 12 semanas, né? Aí eu tive que fazer uma cirurgia aqui no Brasil, e voltei para Moçambique em 2018, eu liderei lá pela primeira vez. Então, quando foi maravilhosa a escola, maravilhosa. Legal. Eu tive 15 alunos, eu tava Uau! sozinha, tinha mais gente querendo fazer a escola lá em Moçambique. Uau, que legal. Então, nosso plano lá era fazer de 2 em 2 anos a escola, porque a logística é muito mais complicada ali, né? Você leva professores do Brasil pra Levava. lá? Muitos professores, eles vão voluntariamente. Uau, então é muito milagre que acontece, que sabe, benção, Camila? Para eles irem. E foram professores maravilhosos. Foi professor do Brasil, foi professor da Austrália. O nosso Deão foi dar aula lá. A Ana Grego foi com o marido, ficaram 3 semanas, me ajudou a começar a escola. Uau. E aí era para ser a segunda escola em 2020, que foi o ano da pandemia. Sim. Né? Foi 2020. Aí não aconteceu em 2020. Pequeno parênteses, como é que foi a pandemia lá? As crianças continuavam indo presencialmente? Não. Então, a pandemia lá não foi como no Brasil. Não tinha doentes como tinha no Brasil. Parecia outro mundo. Mas, assim, no começo, eu falei, meu Deus, o que vai ser aqui? Porque imagina, os hospitais... Não tem tecnologia para o ensino continuar, né? Não tinha. Então, o que nós fazíamos? A gente preparava, eu ajudava os professores a preparar as atividades e as famílias vinham buscar elas impressas. Aí eles traziam, foi a forma que nós encontramos de fazer. Porque não tinha internet, essas coisas, entendi. Mas toda a vida ali funcionava normal. Só o que não funcionava era a escola e as igrejas que não podiam. Aglomeração. Não podia ter, mas eles, mesmo podendo, eles são povo coletivo. Eles estavam tudo junto. Os mercados estavam funcionando, graças a Deus, porque muita gente vive daquilo que eles ganham naquele dia. E não teve aquele boom, assim, de contaminações. Não teve. Outra realidade. Não teve. Mas, Roberto, então quando você veio para cá, né, estando à frente da Escola de Fundamentos aqui no Brasil, na região de Curitiba... vocês já tinham esse currículo, porque as pessoas pensam, tá, mas o que eu aprendo na escola de fundamentos? Qual é o meu percurso como aluno na escola de fundamentos? Você pode explicar um pouquinho assim? Claro. O aluno entra, estuda tais dias, aprende isso, sai em tal época, pode falar um pouquinho pra gente? Posso sim. Então, o curso tem 12 semanas de duração e o currículo dele compreende os tópicos e também toda atividade extra. Então, a gente tem em torno de mais de 200 horas semanais que é considerado, porque eles fazem manutenção, tem tempo prático, tem tempo de estudo. Então, tudo isso contabiliza horas a aula. Mas aí tem os tópicos que tem as aulas. Mas ele fica... Fica na base. Ele fica na base. Fica. Que hoje em dia é Almirante Tamandaré. Hoje em dia é Almirante Tamandaré. Ele fica... as aulas são de segunda a sexta? Sim, são de segunda a sexta, sábado e domingo é folga. Tá. Mas as atividades não começam com a aula. Começa assim, por exemplo, tem as programações da base. Então, tem intercessão, tem louvor. Então, tudo isso faz parte da grade curricular da escola. Uma imersão mesmo. Além do aprendizado, é uma busca pelo propósito de Deus na vida da pessoa. Exatamente. Então, temos os tempos de devocional. Cada aluno tem o seu tempo a sós com Deus. Uau. Que tem que ser 7 horas semanais, um dia por semana. Tudo isso conta como currículo, porque a gente entende que tudo é integrado. Entendi. Né? Aí tem os tópicos semanais, que a gente vai falar sobre cosmovisão em educação, sobre o valor da criança, o papel da família na educação, né? Desenvolvimento humano, um currículo, o que é um currículo centrado em Deus, o que é um currículo centrado na Bíblia, o desenvolvimento humano, acho que eu já falei, crianças em risco, estilos de aprendizagem, métodos de ensino, avaliação, como trabalhar com diferentes recursos,
Eu acho que basicamente é isso. Bem completo. Sim, cada semana é um fundamento da educação. Uau, eu tô vendo aqui, ó, aconselhamento infantil, educação por discipulado, multiplicação, crianças em risco, você falou, o valor da criança, os professores que Deus pode usar. Muito bacana, gente. Quanta coisa, quantos tópicos. São 12, normalmente 12 tópicos. Às vezes, algumas semanas a gente junta 2, né? Então, cada semana a gente vai se aprofundar. Por exemplo, semana que vem vai ser aula sobre avaliação. Tá, então a gente vai ver os teóricos, o que se diz sobre avaliação, mas o que a Bíblia revela sobre educação. Cada um dos temas. Então, essa semana nós tivemos estilos de aprendizagem. Então, a gente viu as preferências de aprendizagem de acordo com como Deus fez o ser humano. A gente viu sobre as inteligências múltiplas. Mas o que a Bíblia fala sobre inteligência, sobre capacidade? Como que isso glorifica ao Senhor? Acho que toda escola cristã de educação por princípios devia ter um representante lá, gente. Seria maravilhoso, né? Que coisa linda! E a mensalidade, vamos dizer assim, o custo já envolve alimentação, Sim, já tudo. envolve moradia e tudo, né? O material que os alunos vão usar, os passeios que a gente faz durante a escola, que a gente consegue fazer um passeio, a formatura, tudo isso. Então, vai envolver tudo isso. Por que é assim? Porque a maior parte dos nossos professores são os missionários, são voluntários. Então, não é um preço para você viver que é tão alto, entendeu? Se você considerar todas essas coisas, né? Então, tem pessoas que a gente abre exceções que não precisam ficar na base. Aí vai ser um outro custo. Entendi. A pessoa mora ali perto, ela consegue ir e vir, ela consegue pode. flexibilizar o custo Sim, também. há fundamentos em educação, a gente abre para pessoas que não são missionários, mas que estão engajados na área da educação. Que legal. E os professores, eles vêm de várias regiões? De várias regiões. Que bacana. Hoje, todos os nossos alunos que estão fazendo a escola, que a maior parte são professores, é de uma parte diferente do Brasil. E os professores que ministram as aulas também vêm de diferença, são pessoas que têm autoridade naquele assunto, né? Pessoas capacitadas por Deus e na ciência, e de outros lugares do Brasil e até de outras nações. Você pode também. citar algum professor, algum treinamento específico? Posso sim. Então, a primeira semana, por exemplo, do valor da criança e o papel da família, foi a Vivi que deu aula, que você conheceu, que ela é diretora da Escola Céu, que está dentro da nossa base. Essa semana, eu dou algumas semanas de aula. Semana que vem é o professor Márcio, que ele é diretor de uma grande escola em São Paulo, chamada Colégio Ouro Preto. Olha que legal. Ele vai ensinar sobre avaliação. Que é uma escola cristã. Uma escola cristã de educação por princípios. Então, a maior parte dos professores são da Jocum, mas tem qualificação para dar os temas. E também pessoas que são... Tem experiência, né? Isso. História para compartilhar. Exatamente. O que a universidade nos orienta são pessoas que tenham qualificação, que sejam mestres nesses assuntos. E os alunos, quando chegam na finalização do curso, que tem quantos meses de duração? São 3 meses. 3 meses, intensos, né? Intenso. Aí quando termina, você percebe muitos que recebem um chamado, que são enviados, que iniciam uma trajetória ministerial a partir desse curso. Tem alguma história para nos contar? Sim, temos bastante. Então, por exemplo, na primeira escola que eu liderei aqui no Brasil, na volta de Moçambique, eu tinha um grupo de 6 alunos. Um grupo pequeno, né? Mas tinha uma moça que era professora lá do Céu, missionária, já estava na Jocum há muito tempo. Só o pessoal saber, Céu é o Centro de Educação Unificado da Jocum. Inclusive, a gente já fez uma entrevista aqui com a diretora do Céu, que é a Viviane Torresan, né? Isso. E vocês podem acessar aí a entrevista, que ela também tem bastante experiência. Então, ela era a Sayonara, o nome dela, bem diferente, né? Ela era professora ali, eu estava acompanhando ela fez o curso e tal. E aí, nesse ano, eu falei assim, eu quero levar vocês para Moçambique.
Então, Olha normalmente eu só. faço isso, eu levo as pessoas de curto prazo. Aham. Só que eu não tinha nenhuma, achava que alguém ia ficar. E eu fiz uma oração quando eu tava vindo do Niassa, né? Eu falei, tá bom, Deus, eu vou embora. Era muito difícil pra mim entender, sabe? Falar assim, ai, não, eu vou pra um lugar cheio de missionários e saio de um lugar com poucos missionários. Eu falei, então eu quero enviar pelo menos um brasileiro pra cá. Uau! E aí eu fui com a Thalita Aham. e com a Sayô pra Moçambique. A gente ficou 25 dias, mais ou menos, lá. Porque eu queria que elas tivessem uma experiência transcultural, né? Que legal. Não eu queria, Deus queria mais do que eu, mas eu queria Sim, muito. Sim. E aí eu fui, enquanto nós estávamos lá, Deus falou com a Sayô que era pra ela voltar pra lá. Aí, depois, no ano seguinte, ela foi para trabalhar na Escola Fundamentos em Educação, que ficou lá em Moçambique. E hoje ela está lá numa aldeia mais para dentro do que de onde eu estava. Uau. E hoje ela trabalha com a Escola Fundamentos em Educação, ela trabalha na aldeia, ela está discipulando outros professores. Ou seja, é comum a escola de fundamentos acabar enviando, Sim. abrindo portas para missionários nessa área. Sim, por quê? O trabalho final da escola é um projeto. Então, o que a pessoa tem que fazer durante o percurso da escola, nós vamos orientando. Ela vai buscar o coração de Deus sobre o que Deus quer que ela faça na área da educação. E as pessoas vão perguntar para Deus. E é o próprio Deus que fala. Então, Deus fala de diferentes áreas que a pessoa vai trabalhar. Assim, por que é importante que a escola aconteça onde tem uma comunidade de aprendizagem? Porque algumas pessoas passam tempo mais perto de nós. E a gente vai discipulando, treinando. Não são todos que ficam, mas alguns ficam. E aí a gente tem a oportunidade de caminhar mais perto. E dirigir para aquilo que Deus quer que a pessoa faça. Não para aquilo que nós queremos. Então tem pessoas que foi para o norte do Brasil, pessoas que continuaram aqui para outras nações. Então, é um caráter muito forte da escola, sim, enviador. Como as escolas na Jocum, né? Porque a Jocum é uma missão e onde esse encorajamento para alcançar os povos não alcançados, os povos menos evangelizados. E é onde Deus quer que a gente esteja, sabe? Porque às vezes Deus quer que a gente esteja dentro de um campus de uma universidade. Diz uma coisa então, Roberta, para quem está nos escutando, que já está ali com o coração ardendo ali, o Espírito Santo está tocando, né? Que tem um chamado para ser missionário na área da educação ou um projeto para ser colocado em prática na área da educação e quer fazer escola de fundamentos. Aqui, nossa entrevista vai ao ar em abril. Sim. Qual que é o procedimento que a pessoa deve tomar? Quando que tem uma próxima turma? Como que funciona? Fala tudo aí. Tá certo. Então, a primeira coisa que eu aconselho é entrar no Instagram da escola. Opa! Que é @FEE_JocumAT. Instagram da escola. Isso. FEE JocumAT. JocumAT. Porque lá a gente vai jogar as informações, né? Tá. Ela vai estar por dentro. Quando abrir matrícula, já vai estar A próxima escola vai ser na base de Curitiba. Olha que legal. No bairro de Uberaba, que nós temos um campus ali também, uma base ali. Então vai ser no ano que vem, provavelmente em janeiro. Tá. A gente tá acertando a data, mas provavelmente janeiro ou fevereiro do ano que vem. Janeiro vocês abrem matrículas ou abrem matrículas antes? Então por isso que é legal a pessoa ver no Instagram, que aí a gente consegue dar as informações. Fala quando vai ser a próxima turma. E assim, vai ter a escola, mas a gente nesse ano nós vamos fazer pequenos seminários para engajar as igrejas, para pessoas que às vezes ela não pode parar 3 meses. Exato, né? Tem muitas pessoas assim que já estão, trabalhando na área. Professores que estão em escolas públicas, que estão vivendo tanto desgaste e que quer conhecer mais o coração de Deus para essa vocação. Né? Então, no mês de maio, nós vamos fazer lá na Jocum, Curitiba. Vamos dar um seminário no dia 30 e 31 de maio. Olha aí, né? Tá perto. Como vai em abril, já tá aí. Bem perto. E depois nós vamos fazer em Almirante Tamandaré no mês de junho.
E você já sabe qual é a abordagem? Sim, a gente está finalizando, porque eles são os temas da escola, só que curtos. Ah, que legal, que bacana. Né? É bem mais resumidos, porque a gente vai ter menos tempo. São 2, 3 dias de seminário. E aí a gente faz relacionamento e pode estar acompanhando essas pessoas também. Que bacana. Então, o que nós estamos pensando? Em fazer pequenos módulos. Então, cada trimestre ter um seminário. Um seminário que se vai relaciona abordar com os tópicos isso, da... exatamente. Ou seja, tem que ficar atento mesmo ao Instagram ali. Pelo Instagram a gente consegue dar informação, ou no legal. site da Jocum, também da Jocum Almirante Tamandaré, ou Jocum Curitiba. Bacana. Né? Eu posso te dar o meu contato pessoal. Teu Instagram podemos colocar na descrição do vídeo também. Então aqui na descrição vocês vão ter também o perfil da Escola de Fundamentos, o perfil da Jocum, teu perfil, para as pessoas às vezes tirarem alguma dúvida sobre o trabalho lá da SECAV, né? A escola. Sim. Tem também o perfil da escola em Moçambique? Temos, da escola que está na aldeia a gente tem também, eu posso também passar. Vamos passar tudo para vocês, gente, para vocês acompanharem. Às vezes tem gente com chamado para Moçambique aqui, não é mesmo? Pode me procurar, que o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Bênção. Glória porque a Deus. eu amo essa terra, sabe? E eu sei que o Senhor tem grandes planos para nós aqui no Brasil. Eu sei que a nossa educação tem sofrido, as nossas crianças estão muito expostas a coisas muito negativas, mas o Senhor tem um plano redentor. Você tem sentido, Roberto, um mover do Senhor nessa área da educação? Eu tenho, não sei se é uma percepção minha, mas eu tenho percebido se levantando instituições que estão se posicionando como cristãs, que estão abraçando a educação por princípio. Você sente esse mover de Deus na área da educação? Eu acho ainda muito pequeno, sabe? Pelo tamanho que é o Brasil. Mas sim, existe um exército. O trabalho que vocês têm feito aqui faz parte desse mover. Sabe? De conscientizar as pessoas, de falar que a criança não é só o futuro da igreja, ela é a igreja de agora. Deus tem um plano para cada ser humano, desde a Bíblia fala desde antes da fundação do mundo. E Ele tem um plano para a infância também. Né? Então eu sinto, sim, ainda acho pequeno, sabe, Camila? Pela demanda tão grande, pelas realidades que as escolas públicas enfrentam. Né? Sabe? Os professores cristãos, os professores cansados, sobrecarregados. Mas Jesus fala assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, aprendei de mim. Eu acho lindo Jesus falar isso, porque Ele é o nosso mestre, e Ele fala, aprendei de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração. Do Senhor tem um plano redentor para as comunidades de aprendizagem, para as famílias entendendo seus papéis como os principais responsáveis pela educação das crianças. Que lindo. Né? As igrejas, eu vejo hoje no Brasil as igrejas bem mais posicionadas. Os ministérios infantis das igrejas, eu vi uma melhora muito grande desde quando eu saí e quando eu voltei, sabe? Eu vi diferença. Antes a gente via muitas igrejas bem despreparadas. Hoje eu vejo as igrejas pensando mais nesse ambiente, os lugares bonitos para as crianças. Mas assim, em termos dessa consciência educacional, eu acho que a gente ainda tem um caminho, grande. Mas o Senhor vai nos conduzir. Amém. Porque o reino é dele. Amém, né? Amém. E Ele nos dá o privilégio de participar no reino dele. É uma honra. E a gente, como povo de Deus, abandonou, né, a educação, né, achando que a gente devia ficar no nosso mundinho, né? E abandonamos a educação, né? Porque logo no começo Lutero tinha essa visão, né? Sim. De começar pela educação. Exato. E a gente abandonou um pouco. Precisamos voltar, né? Que o Senhor venha nos avivar nesse sentido. Exato. Né? Se cada igreja, cada base missionária, né? Conseguir falar assim, vamos formar uma comunidade de aprendizagem para as crianças. A gente pode ser resposta para a sociedade. Imagina cada denominação ter uma escola de qualidade, né? Para a sociedade. Que bênção, quando né? construir o seu templo, já pensar que era como a reforma, como acontecia na reforma. O próprio templo ser
comunidade de para aprendizagem. receber. Exato. Uau. Tem que ver de acordo com a nossa legislação, que exige muito em termos de construção. Não é tão fácil, mas não é impossível. Não é tão difícil. E quando Deus dá uma visão, Ele vai enviar junto a provisão para que aquela coisa aconteça. Ai, que lindo. Olha, muito obrigada, Roberta, pela tua disposição de estar aqui com a gente voluntariamente. A gente agradece. Que Deus abençoe muito a Escola de Fundamentos, tudo que tem feito, né? Que possa render muitos frutos. Amém. E você que está aí, que Deus tem chamado você, Deus tem colocado uma chama no seu coração, na área da educação. Ore a Deus, quem sabe não seja para você a Escola de Fundamentos, né? Ou tantas outras capacitações, os seminários. Siga a Escola de Fundamentos nas mídias sociais, acompanhe o trabalho da Roberta e não pare, não estacione. Eu amo muito um versículo que diz que a vereda do justo tem que ser como a aurora, que vai brilhando, brilhando até chegar a ser dia perfeito. A gente não pode parar, gente. Tem que crescer, buscar do Senhor, né? E a Jocum tem feito um trabalho tão relevante nessa área. Deus te abençoe muito, Roberta, no nome de Jesus. E quero outras vezes vocês aqui para conversar com a gente. Falamos de um tema que eu acho que pode ser uma próxima pauta, que é a saúde emocional do professor. Exato. Né? Que é algo tão importante. Quem sabe, hein, gente? Quem sabe um tema para um próximo episódio. Deus abençoe. Muito obrigada. Foi uma grande alegria estar aqui com vocês. Alegria nossa. Tchau, gente. Até o próximo.